Você já pensou na presença de algo grandioso, uma força invisível que parece guiar cada passo e decisão em sua vida? Se sim, você está no lugar certo. Hoje, você descobrirá o mistério por trás dessa poderosa força, o Espírito Santo. Vamos explorar como essa presença divina não apenas nos inspira, mas também atua de maneira extraordinária em nossas vidas, nos entendendo de formas que nunca poderíamos imaginar. Se deseja compreender como o Espírito Santo pode transformar radicalmente sua existência, junte-se a nós. Esta jornada de descoberta vai além da fé, chegando à nossa própria essência. Prepare-se para uma revelação que tem o potencial de mudar completamente sua perspectiva sobre o mundo. Não perca esta oportunidade única. Vamos começar. Quem é o Espírito Santo? Para estabelecer uma comunhão e colaborar com o Espírito Santo, é imperativo conhecê-lo a fundo. Embora haja metáforas que descrevem o Espírito Santo como fogo, vento, água, óleo, pomba e outras todas fundamentadas na Bíblia, o uso excessivo delas levou algumas pessoas a desconhecer sua verdadeira identidade. Vamos contemplar a verdade essencial. O Espírito Santo é Deus, assim como Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo é um membro da Trindade. A própria Bíblia identifica o Espírito Santo como Deus. Uma das últimas instruções de Jesus a seus discípulos antes de sua ascensão foi: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Aqui Jesus coloca inequivocamente o Espírito Santo na mesma categoria que o Pai e o Filho. No livro de Atos, Ananias e sua esposa Safira venderam uma propriedade, apresentando apenas parte do dinheiro aos apóstolos, fazendo-se passar pela quantia total. No entanto, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu Ananias. Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor do terreno? Não era teu quando o tinhas, e depois de vendido, não estava em teu poder? Por que concebeste isso em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5:3-4. Pedro testificou que o Espírito Santo é Deus, usando as palavras de maneira intercambiável. É notável como os versículos do Antigo Testamento, originalmente pronunciados, são citados no Novo Testamento como palavras do Espírito Santo. Por exemplo, em Isaías 6:9 está escrito: ele disse: vai e diga a este povo, ouçam bem, mas não entendam, olhem bem, mas não percebam. Quando Paulo citou este versículo no Novo Testamento, ele atribuiu ao Espírito Santo. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vá a este povo e diga, certamente ouvireis e não entendereis, certamente vereis e não percebereis. Atos 28:25-26. A partir de passagens como estas, compreendemos claramente que o Espírito Santo é de fato um dos membros da Santíssima Trindade. Além disso, percebemos que o Espírito Santo é Deus e realiza obras que só Deus pode fazer. O Espírito Santo criou os céus e a terra pela vontade de Deus. Em Gênesis 1:2 está escrito: a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E em Jó 26:13, seu Espírito adornou os céus, sua mão formou a serpente retorcida. O Espírito Santo também ressuscitou os mortos. Em Romanos 1:4 lemos: e foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. O Espírito Santo também repreende o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Em João 16:8 está escrito: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Além disso, o Espírito Santo expulsa demônios. Como disse Jesus em Mateus 12:28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus chegou até vocês. Além dessas provas, o Espírito Santo possui todos os atributos de Deus. Só Deus é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, e o Espírito Santo é todas essas coisas.
Em Hebreus 9:14, disse que o Espírito Santo é eterno, quanto mais o sangue de Cristo, que através do Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas, para que sirvais ao Deus vivo. O Espírito Santo é onisciente. Está escrito: estas coisas nos foram reveladas por Deus através do Espírito, pois o Espírito tudo examina, até as profundezas de Deus, em 1 Coríntios 2:10. Aprendemos que o Espírito Santo conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo é onipresente, como disse o anjo em Lucas 1:35. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Claramente o Espírito Santo é o poder do Altíssimo, e com Deus nada é impossível. Finalmente o Espírito Santo é majestoso, santo e glorioso, assim como o Pai e o Filho. O Espírito Santo tem personalidade. Quando compreendemos que o Espírito Santo é uma entidade com personalidade, assim como o Pai e o Filho, nossa atitude para com ele muda completamente. Existem várias maneiras pelas quais a natureza pessoal do Espírito Santo influencia nossa relação com ele. No livro A Pessoa e a Obra do Espírito Santo, o autor R.A. Torrey destacou a importância da personalidade do Espírito Santo. Ele enfatizou que somente um ser com personalidade pode entender nossos problemas e nos ajudar. Não podemos dialogar com pedras, árvores ou uma força impessoal, mas como uma pessoa divina, o Espírito Santo pode compreender profundamente nossos assuntos e nos ajudar. Isso nos permite buscar sua ajuda. O inário coreano contém vários hinos de oração ao Espírito Santo que pedem sua assistência. A primeira linha de um desses hinos pede: Espírito do Deus vivo, renova-me. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, como poderia conhecer nossas circunstâncias e nos ajudar? As evidências bíblicas levantam a questão: como sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa? Isso fica claro em toda a Bíblia. Muitas vezes, as pessoas não diferenciam entre personalidade e corporeidade. Quando dizemos que uma entidade é uma pessoa, alguns entendem erroneamente que isso significa que essa entidade deve ter uma forma física. Mas Jesus não tinha uma forma física como a nossa após ter ressuscitado. Isso significa que Jesus perdeu sua personalidade? Claro que não. Não conheço nenhum crente que discordaria da afirmação de que o Pai é uma pessoa viva, embora ninguém tenha visto Deus, porque Deus é Espírito. Em João 4:24, aprendemos que Deus é Espírito e que seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Qualquer entidade é uma pessoa, independentemente de sua corporeidade, se possui atributos de uma pessoa. Visto que o Espírito Santo tem todas as características de uma pessoa, embora seja invisível, ele é uma pessoa. Vejamos as provas bíblicas disso. Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa porque a Bíblia frequentemente usa pronomes pessoais para se referir a ele. Em João 15:26, Jesus diz: Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará a meu respeito. Em João 16:7-8, Jesus continua: Mas eu vos digo a verdade, convém a vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E em João 16:13, Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e vos anunciará as coisas que estão por vir. Muitos atos que somente uma pessoa pode realizar são atribuídos ao Espírito Santo. Aqui está uma breve lista dessas ações pessoais. Número 1. O Espírito Santo fala. Número 2. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Número 3. O Espírito Santo ora por nós. Número 4. O Espírito Santo testifica do Senhor. Número 5. O Espírito Santo nos guia. Número 6. O Espírito Santo direciona pessoas em seu serviço a Jesus Cristo. Número 7. O Espírito Santo chama pessoas para a obra de Deus e as designa para cargos. Número 8.
O Espírito Santo consola os crentes. Capítulos inteiros da Bíblia foram escritos sobre as atividades do Espírito Santo. Esta lista apresenta apenas alguns destaques. Características de personalidade são atribuídas ao Espírito Santo. Para ser uma pessoa, uma entidade deve ter certos atributos: conhecimento de coisas e fatos, sentimentos como alegria, ira e prazer, a vontade de decidir suas atitudes em relação a esses sentimentos. O Espírito Santo possui todos esses atributos. Em primeiro lugar, conhecimento é atribuído ao Espírito Santo, como mostrado nestes passagens. Estas são as coisas que Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Em 1 Coríntios 2:10. Aprendemos que aquele que escrutina conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:27. Pense nisso. O Espírito Santo tem a inteligência para explorar as profundezas de Deus. Investiga e compreende o coração humano. Sim, o Espírito Santo possui conhecimento. Em segundo lugar, o Espírito Santo tem emoções e sentimentos, como notado nestes passagens. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Tais passagens bíblicas demonstram que o Espírito Santo possui uma variedade de emoções. Derrama o amor de Deus em nossos espíritos, pode se entristecer e geme em oração fervorosa em nosso favor. Em terceiro lugar, o Espírito Santo tem vontade e opera de acordo com sua vontade e plano. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, distribuindo a cada um individualmente como ele quer. 1 Coríntios 12:11. Quando foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, tentaram ir à Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. Atos 16:6-7. Isso mostra como o Espírito Santo dirige e toma decisões de acordo com sua vontade divina, intervindo nos assuntos humanos de maneira ativa e consciente. Vemos uma das coisas mais insensatas que as pessoas estão tentando fazer hoje: usar o Espírito Santo para seus próprios propósitos. O Espírito Santo não é uma entidade impessoal, um objeto inanimado ou um poder desconhecido para ser usado. Ele é uma pessoa real e usa as pessoas para seu próprio trabalho, de acordo com sua vontade. Sem dúvida, a Bíblia mostra que o Espírito Santo é uma pessoa real que possui conhecimento, sentimento e vontade. Habita e trabalha conosco e em nós. Sabendo disso, devemos acelerar nossa evangelização através de seu poder sobrenatural, reconhecendo-o, acolhendo-o e adorando-o em nossas vidas pessoais e em nossos ministérios públicos. A compreensão de que o Espírito Santo é uma pessoa divina e não uma ferramenta à nossa disposição sublinha a importância de desenvolver uma relação pessoal e consciente com ele. Nesse sentido, a Bíblia nos fornece numerosos exemplos de como o Espírito Santo interage, guia e empodera os crentes para cumprir os propósitos de Deus, não apenas em atos de serviço e ministério, mas também na transformação pessoal. Nos Atos dos Apóstolos, vemos como o Espírito Santo desempenhou um papel crucial na direção e expansão da igreja primitiva. Por exemplo, em Atos 8:29, o Espírito disse a Felipe: aproxime-se e junte-se a este carro. Esta instrução levou Felipe a se encontrar com o eunuco etíope, a quem explicou as Escrituras e batizou. Este encontro não foi produto da ambição pessoal de Felipe, mas da orientação direta do Espírito Santo, enfatizando como devemos estar abertos e atentos à sua direção em nossas vidas. Da mesma forma, em Gálatas 5:22-23, Paulo descreve o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. Esses atributos não são realizações humanas,
mas manifestações da presença e do trabalho do Espírito Santo em um crente. Cultivar uma relação com o Espírito Santo significa permitir que ele transforme nosso caráter e nossas ações para refletir esses frutos divinos. Reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa com vontade própria significa também entender que não podemos manipulá-lo para conseguir nossos fins. Em Efésios 4:30, somos advertidos: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Isso implica que nossas ações e decisões podem afetar nossa relação com o Espírito Santo. Entender isso é crucial para viver uma vida que esteja em harmonia com a vontade de Deus, buscando não entristecê-lo, mas ser instrumentos através dos quais ele possa atuar. Portanto, nossa evangelização e ministério devem ser impulsionados não por nossos desejos de sucesso ou reconhecimento, mas por um genuíno desejo de obedecer e seguir a orientação do Espírito Santo. Isso significa dedicar tempo à oração e à meditação na Palavra de Deus, buscando discernir sua vontade e direção para nossas vidas. Somente através de uma íntima comunhão com o Espírito Santo podemos esperar realizar a missão que Deus nos confiou, impactando o mundo não por nossa força, mas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, trabalhando em e através de nós. Em conclusão, o Espírito Santo é indispensável em nossa vida cristã e ministerial. Ao reconhecê-lo, acolhê-lo e adorá-lo, nos abrimos a uma vida de plenitude em Deus, marcada pelo amor, o serviço e a obediência à sua vontade divina. Que nossa relação com o Espírito Santo seja sempre de colaboração e submissão, permitindo-nos ser transformados e usados de acordo com o propósito eterno de Deus. A natureza pessoal do Espírito Santo é a razão pela qual nossa adoração a Ele é tão importante. Estaríamos inclinados a adorar um poder impessoal? Não, mas louvamos seu santo nome. Ele responde como uma personalidade perfeita, porque Ele é Deus. Oremos. Pai, obrigado por mais um dia. Peço que protejas de todo mal este irmão em Cristo que está ouvindo esta oração agora. Envie o Espírito Santo em sua vida. Agradeço pelo teu amor por nós e pedimos que nos concedas orientação ao longo deste dia. Em nome de Jesus oramos. A adoração ao Espírito Santo, entendido como uma pessoa divina, aprofunda nossa relação com Deus, permitindo-nos experimentar sua presença de maneira mais íntima e pessoal. Ao adorá-lo, reconhecemos sua santidade, seu poder e seu amor, convidando-o ativamente a ser parte de nossas vidas. Esta adoração não se expressa apenas em nossas palavras e canções, mas também em como vivemos e respondemos à sua orientação todos os dias. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo significa submeter nossas decisões, desejos e planos à sua direção e vontade. Nossa adoração ao Espírito Santo se manifesta em uma vida de obediência e submissão a Ele, reconhecendo que sua sabedoria supera infinitamente a nossa. Em 2 Coríntios 3,17, Paulo nos lembra: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A verdadeira adoração ao Espírito Santo traz liberdade às nossas vidas, liberdade do pecado, de nossas amarras e medos, e nos dá a liberdade para servir a Deus com um coração puro e sincero. Esta liberdade é um testemunho poderoso da presença transformadora do Espírito Santo em nós. Além disso, João 14:26 afirma: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. O Espírito Santo é nosso mestre e guia, revelando-nos a verdade de Deus e fortalecendo nossa fé. Nossa adoração e dependência do Espírito Santo nos abrem para seu ensino e consolo, permitindo-nos crescer em conhecimento e em graça. Portanto, nossa adoração ao Espírito Santo deveria ser uma parte integral de nossa vida diária, não limitada a momentos específicos de oração ou culto. Cada ato de bondade, cada palavra de verdade, cada decisão tomada em amor pode ser uma forma de adoração, quando são inspirados e guiados por Ele.
como nos ensina Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso implica uma convite a viver cada momento sob a influência do Espírito Santo, permitindo que seu fruto se manifeste em nossas vidas. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Ao adorar o Espírito Santo, entramos em uma relação mais profunda com Deus, onde nossa vida se torna um reflexo de seu amor e seu poder. Esta adoração nos transforma, nos renova e nos empodera para ser testemunhas de Cristo no mundo, cumprindo assim nosso chamado mais elevado. Portanto, que nossa adoração ao Espírito Santo seja genuína, constante e refletida em cada aspecto de nossa existência, para que em todo momento e lugar Deus seja glorificado através de nossas vidas. Ao entender o Espírito Santo como uma pessoa divina e ativa em nossas vidas, somos desafiados a dar uma resposta pessoal. Te convido a aprofundar em tua relação com Ele, buscando sua orientação, consolo e poder sobrenatural. Que esta compreensão inspire uma vida cristã mais vibrante e uma entrega renovada ao serviço do Reino. Vamos juntos explorar a incrível jornada espiritual ao lado do Espírito Santo. Não apenas conheçamos, mas vivamos esta realidade em nosso dia a dia. Que tal começarmos hoje? Compartilhe ao máximo este vídeo. Tenho certeza de que abençoará muitos familiares e amigos seus. Te convido a se inscrever no canal e curtir este vídeo se fez total sentido para você. Que Deus te abençoe e até a próxima.